Que bom que você está aqui comigo nesta segunda-feira, acordando para o propósito. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu, está acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Que bênção poder ter você aqui, iniciando mais uma semana no Acordando para o Propósito, e nós podemos aqui desfrutar da presença do Espírito Santo. Este mês, que é o mês do Espírito Santo, onde estamos tratando aqui de alguns assuntos que envolvem a figura do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos desfrutado da divina presença do Espírito Santo aqui em nossos programas diariamente, podendo conversar sobre a obra fantástica do Espírito Santo em nós e sobre alguns aspectos que envolvem o Espírito Santo. Como vai ser hoje? Você que está aí, você sabe que nós temos alguns detalhes dentro de nós que o Espírito Santo consegue adentrar. Você sabe que Deus não tem barreiras em relação a detectar a realidade das nossas vidas e principalmente revelar segredos dos mais íntimos que existem em nós. Deus, ele tem conhecimento. Eu quero dizer para você que está aqui participando conosco, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. É muito fácil. Você clica no botãozinho inscrever-se, aciona o sininho das notificações, curte o vídeo, comenta e compartilha. Eu digo que essas 5 ações que eu falei aqui é a maneira de você instalar o Acordando para o Propósito, instalar o app na sua vida. Inscreva-se, acione o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe e você estará automaticamente inscrito. É a sua matrícula aqui com a gente, é a sua instalação do app, a instalação do Acordando para o Propósito na sua vida, é a tua matrícula aqui com a gente diariamente de 6 e 7 da manhã, através desta reflexão da palavra de Deus, aqui de maneira muito simples, de maneira muito direta, para poder nós acordarmos literalmente para o propósito de Deus neste dia que é 15 de janeiro de 2024, segunda-feira. Olha que benção, nós aqui marcando este tempo da história, tempo concedido por Deus, e que nós estamos aqui para poder receber uma palavra da parte de Deus e ter instruções para esse dia que começa. Olha só, eu quero dizer para você que você pode convidar outras pessoas a participarem aqui com a gente do Acordando para o Propósito, porque certamente vai ser bênção para a vida dessas pessoas, tá bom? Então tá aqui alguns recadinhos, no final nós falamos aqui um pouco mais. Eu quero só iniciar a semana com você, tem muita coisa boa aí durante esses dias de segunda a sexta, eu acordando para o propósito, a gente vai conversando aqui aos poucos. Eu quero aqui nessa manhã apenas dar uma direção para você que está começando a semana. Espero que o teu final de semana tenha sido abençoado, que você tenha aí desfrutado de um final de semana rico e abundante na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, e certamente você pôde cultuar a Deus, você pôde aí estar no momento de bênção com a sua comunidade de fé. Aliás, pedi para você, coloca o nome da tua igreja aqui embaixo. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, sede Penha, Rio de Janeiro. Então, eu escreveria aqui embaixo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, sede Penha, Rio de Janeiro. E você? Qual é a tua igreja? Conta aí para mim qual é a tua igreja, para poder eu ficar sabendo, tá bom? Vai ser interessante aqui a gente ter essa participação, porque é importante. Na igreja é algo muito importante para nossas vidas. Aliás, nós somos membros do corpo de Cristo e por isso estamos em comunhão. E a igreja é essa agência do reino de Deus aqui na terra,
para poder nós desfrutarmos da comunhão e principalmente para nós nos unirmos em comunhão para poder adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos lá aqui a nossa breve reflexão de hoje, no final a nossa oração. Aliás, agradecer a você que tem colaborado, porque eu penso que isso também é uma colaboração. Eu, quando falo assim para as pessoas, ó, coloque seu pedido de oração, e você coloca o seu pedido de oração, você está cooperando para que o nosso ministério seja de fato proativo na intercessão, seja um ministério proativo nessa busca de dar suporte para a vida de vocês. Então, quando eu falo assim, ó, coloca aí o seu pedido de oração, não tenha receio de colocar o seu pedido de oração, de você compartilhar alguma demanda. Nós, na sexta-feira, fazemos uma oração mais específica. Então, ao longo da semana, nós oramos aqui todo dia, mas você pode deixar o teu pedido de oração. Nós vamos aqui anotando alguns pedidos, colocando aqui. Na sexta-feira, nós damos direção. Por exemplo, muitas pessoas pediram oração pela vida espiritual, outros pela vida da família, e aí outros que precisavam tomar decisões. Então, eu peguei aqui as temáticas que as pessoas pediram oração e na sexta-feira nós direcionamos aqui diante de Deus esses pedidos. Então, se você está aí e quer deixar o seu pedido de oração, faça isso, não tenha receio, tá bom? Vai ser um prazer estar aqui orando por você, principalmente por esse âmbito mais específico da oração, certo? Gente, hoje nós aqui queremos tratar, né, a sequência de alguns versículos aqui que nós lemos, inclusive na última sexta-feira. Nós trabalhamos aqui algumas ideias do capítulo 8 de Romanos, né? A gente viu ali que o Espírito Santo, nosso intercessor, nosso ajudador. E aí no versículo de número 27 de Romanos 8, a gente viu que Deus ele examina nossos corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, ok? E ele, segundo a vontade de Deus, ele intercede por nós. Isso é, o Espírito Santo, ele trabalha em conjunto, ele trabalha em unidade com Deus, digo mais, em unicidade, de maneira de fato conjunta, de maneira com que nós podemos ver uma cooperação. Aliás, esse é o versículo culminante, né? Romanos 8, 28, vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo 27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, veja, o Espírito Santo ele é o nosso intercessor. Agora, você entendeu que esse versículo aqui ele deixa muito claro que Deus ele examina os nossos corações? Você já foi ao médico e você viu por algumas vezes que o médico ele usa alguns aparelhos. Então você já foi ao médico algumas vezes e você viu que o médico usa aparelhos para poder detectar algumas coisas que não é possível a olho nu. Por que isso? Porque o homem ele tem uma limitação em relação a conseguir compreender ou diagnosticar alguma coisa. Agora, Deus, ele não tem dificuldade alguma de examinar e detectar qualquer detalhe relacionado à sua vida, relacionado ao seu coração, às suas intenções, à sua mente, às suas emoções. Deus não tem dificuldade alguma de examinar os detalhes da tua vida e de diagnosticar coisas relacionadas à sua vida. E por que é interessante a gente pensar isso? Eu falei para você que o Espírito Santo ele trabalha, né, numa conjuntura com Deus, na Trindade, para que haja uma cooperação de fatores dentro do cenário que envolve a sua vida. E aí onde que entra essa ideia aqui que Deus ele examina os corações, ele examina o nosso coração.
entra da seguinte forma: você está começando a semana e você às vezes está com a mente confusa, com o coração de alguma forma turbado a algumas circunstâncias da tua vida, e aí você às vezes não consegue ter a compreensão do cenário a qual você está inserido. Só que você manifesta intenções, você manifesta e você tem algumas emoções através daquilo que diz respeito ao seu coração. Você sabe que quando a Bíblia, em muitos sentidos aqui, fala sobre o coração, a Bíblia, na verdade, está falando do coração como sendo a sede das emoções. Então, as emoções, elas têm muitas variações. Se você for estudar alguns escritores especialistas, né, científicos da área das emoções, você vai ver que eles dividem ali ou correlacionam as emoções de uma maneira diferenciada. Eles falam sobre as principais emoções, as emoções primárias, as emoções secundárias. Mas eu poderia dizer aqui para você, por exemplo, o que que é emoção. A alegria tem uma ligação com uma emoção, a tristeza, o medo, né, a surpresa, o desprezo, a raiva, tudo isso tem a ver com emoções. Emoções, sentimentos, expressões, né? Alguma dessas coisas aqui que eu falei, por exemplo, a surpresa. A surpresa ela está relacionada com uma emoção e que é possível detectar isso por conta da expressão de uma pessoa. Agora pensa aqui, se Deus ele examina o nosso coração, o que que significa? Antes de que você expresse alguma coisa, antes que você demonstre alguma coisa, Deus ele já conseguiu detectar. Então veja, por exemplo, eu vou falar aqui para você, as tuas atitudes, elas podem sim determinar questões relacionadas às suas emoções. Então eu vou falar para você, hoje é segunda-feira. E às vezes, assim, começa a segunda-feira para algumas pessoas, isso é algo que causa, assim, uma grande aflição, porque às vezes você não está colocado dentro de um cenário que você gostaria, você às vezes está numa profissão que não é a realidade do que você entende ser o propósito de Deus para a tua vida, e aí você acorda naquela ansiedade, pô, vou mais um dia para o trabalho, mais uma semana começando, e de fato, dentro você sente em seu coração, nas suas emoções, que você está, por exemplo, num aspecto de tristeza. E aí talvez eu falar aqui para você, olha, levanta hoje e olhe a vida com bons olhos, ok? Coloque bons olhos para que o seu corpo seja luz, para que seus caminhos sejam caminhos de fato, de bênção, de paz. Eu posso falar isso para você. E as atitudes vai ser uma atitude louvável diante de Deus, uma atitude de você tomar uma decisão de chegar no teu trabalho com um semblante de alegria e não com um semblante de tristeza. Chegar no teu trabalho não com um semblante de desespero, de desprezo por aquela atividade que você está fazendo, mas pelo contrário, manifestando ali a alegria de você estar acordando para o propósito, tendo a oportunidade de trabalhar, tendo a oportunidade de você poder servir a alguém neste dia. Isso é uma decisão. Agora, como eu disse para vocês, Deus, ele trabalha, né, nessa conjuntura em que o Espírito Santo é nosso intercessor, porque o Espírito Santo ele vai interceder segundo a vontade de Deus. Isso aqui é muito interessante. Ele intercede segundo a vontade de Deus. Isso significa o quê? O Espírito Santo ele vai fazer coisas que estão ligadas àquilo que Deus detectou na tua vida. Então, o detector da realidade é o próprio Deus. Deus ele vai detectar a realidade em você e ele vai determinar a vontade dele para a tua vida. O que que é a determinação da vontade de Deus para a tua vida? É direcionar de maneira clara aquilo que você deve fazer
ponderação para poder decidir. Porque Deus ele não fez o ser humano como um boneco manipulado, mas um ser humano que tem poder de raciocínio e decisão. Então, essa maneira com que Deus detecta a realidade da sua vida, ele vai apresentar para você um caminho, um caminho aplanado, para que você possa caminhar de maneira mais efetiva. Isso significa o quê? Quando Deus ele detecta a realidade, segredos que existem em você são revelados. Revelados como? Através de coisas que são externalizadas posteriormente. Deus, ele, na sua presciência, ele tem conhecimento e detecta as intenções do teu coração, ele detecta questões relacionadas ao que ele examinou do teu coração. Você sabe que a gente vê muito no livro de Salmos coisas relacionadas a isso. O Salmo 26, por exemplo, o verso de número 2, o salmista diz: Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Veja que o salmista ele entende aqui que Deus ele tem a possibilidade de fazer um exame e provar ele através de esquadrinhamento da mente e do coração. O esquadrinhamento vai fazer com que haja esse detalhamento acerca daquilo que está na mente e no coração. O coração, enquanto sede das emoções, e a mente, que tem uma ligação direta com o intelecto. Então, às vezes, o nosso coração, que é a sede das nossas emoções, na verdade, tem, tem sido alimentado por questões relacionadas à nossa mente, ao nosso intelecto, que aí determina emoções. O que você pensa determina, muitas das vezes, sobre a realidade das suas emoções. E as suas emoções, muitas das vezes, determina sobre as suas ações. Então veja aqui, o salmista ele reconhece isso. O que o apóstolo Paulo está falando aos romanos, que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja, o Espírito Santo, ele vai interceder por nós através daquilo que diz respeito à vontade de Deus para nós. Só que o próprio Deus ele está examinando os nossos corações. O próprio Deus ele está esquadrinhando, detalhando, vendo coisas específicas acerca da nossa mente e dos nossos corações. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã de segunda-feira? Deixe com que esses segredos que existem no teu interior sejam revelados por Deus. Não, você não tem como se furtar deste exame de Deus na tua vida. Agora, não faça vista grossa, nem tampe os seus ouvidos em relação àquilo que Deus vai te mostrar através do exame que Ele está fazendo na tua vida. Deus ele vai examinar e ele conhece a intenção do seu coração. Isso significa o quê? Não adianta você tentar esconder detalhes que existem dentro de você para Deus. E principalmente porque o Espírito Santo ele vai interceder segundo a vontade de Deus. Então eu quero dizer uma coisa aqui para você, tá? Não é uma palavra motivacional, mas uma palavra de quem é aqui falando acerca da palavra de Deus, está dizendo para você o seguinte: olha, Deus é o detector da realidade da tua vida. Os segredos da tua vida, eles são facilmente revelados por Deus. São segredos, muitas das vezes, até para você que não conhece os detalhes, você tem limitações de compreender até mesmo aquilo que você está sentindo, mas Deus não tem dificuldade alguma. É segredo para as pessoas, às vezes, que estão ao seu lado. Às vezes você está com um sorriso enorme, mas dentro uma angústia muito grande. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Esse Deus que revela os segredos que existem dentro de você, esse Deus que detecta a realidade da tua vida e o Espírito Santo que intercede segundo a vontade de Deus, qual é a ideia clara aqui?
A ideia é o seguinte: olha, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você está com medo? Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva uma vida com coragem e confiança naquilo que Ele tem para a tua vida. Você está manifestando incredulidade? A vontade de Deus é que você tenha fé e confiança nele. Você está triste? A vontade de Deus é que você esteja vivendo em alegria, regozijando sobre aquilo que ele tem feito na tua vida. Você talvez esteja em um momento de raiva. Deus quer te dar o quê? Mansidão. Você está surpreso com algumas coisas que está acontecendo na sua vida, de maneira que isso está fazendo você olhar a vida com os olhos pessimista? Não. Deus ele quer te dar o quê? Otimismo. Ao invés disso, ele quer te dar entusiasmo, que você seja impulsionado pelo Espírito Santo para olhar para esta situação e entender que ele tem examinado o teu interior. Então, quando você reconhece e que você faz igual o salmista, diz aqui, ó: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Sabe o que você está falando? Senhor, não tem nada que diante de ti não esteja revelado. Então, os segredos eles são revelados para mim, para outras pessoas, mas para Deus não é segredo, porque Deus ele tem um detector da realidade da tua vida. Agora você precisa reconhecer isso. Quando você fala igual o salmista, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração, que você está falando, ó Senhor, eu preciso pensar segundo a tua direção, eu preciso ter as emoções segundo a boa influência do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa ter boas ações na minha vida. Então, o Deus que é o detector da realidade da tua vida e que revela os segredos mais íntimos da tua vida, na verdade, ele quer que você alinhe a vontade dele com as tuas ações, ou melhor, que você alinhe as tuas ações de acordo com a vontade dele, porque é muito mais fácil. Então, se você quer viver a vontade de Deus na tua vida, deixe-se e faça como salmista. Já que você já sabe disso, se expresse diante de Deus. Senhor, examina o meu coração, ok? Esquadrinha a minha mente, o meu coração, prova-me. Significa o quê? Olha, me coloco diante do Senhor para que eu seja provado em relação às minhas intenções, em relação àquilo que propriamente o Senhor já sabe sobre mim. Você está disposto a começar essa semana desta forma, despido na presença do Espírito Santo, despido na presença de Deus, para poder você ter revelado aquilo que já é do conhecimento de Deus? Deixa Deus mostrar quem você é nas tuas emoções, né? No coração enquanto sede das emoções, na tua mente. Porque é necessário você saber quem você é nos mínimos detalhes, que só Deus pode fazer com que este exame venha dar um diagnóstico. Você quer um diagnóstico de Deus? Você vai colocar aí: examina-me, Senhor, que é o que o salmista fala. Examina-me, Senhor. Examina-me, Senhor. Por quê? Eu quero que você comece a semana dizendo isso daí para Deus. Examina-me, Senhor. Você vai escrever isso aí no nosso chat. Você que acompanha a gente pelo YouTube, é só colocar no nosso comentário. Você que porventura nos acompanha, que a gente às vezes passa a reprise no Instagram, coloca também no Instagram, mas depois vai lá no YouTube, você que está acompanhando a gente no Instagram, vai no YouTube e participa no YouTube. Você vai colocar assim: examina-me, vírgula, Senhor, e coloca uma exclamação. Examina-me, vírgula, Senhor. Coloca uma exclamação. Examina-me, Senhor. É o que você vai falar para Deus nesta segunda-feira. Por quê? Essa manhã de segunda-feira eu estou falando para você dizer para Deus: examina-me, Senhor. Porque o Espírito Santo ele vai interceder segundo a vontade de Deus. Então você precisa entender o diagnóstico do teu interior, das tuas emoções, da tua mente, do teu coração nesta segunda-feira, para você alinhar
a tua vida à vontade de Deus, em todos os sentidos. Não estou falando que você está tendo uma vida caminhando fora da direção de Deus, não. Eu estou falando que você vai alinhar todos os detalhes da vida segundo a vontade de Deus. Tá certo? Então, examina-me, Senhor, é o que nós vamos colocar. Ele é o detector da realidade, tá certo? Ele revela os segredos mais íntimos das nossas vidas e às vezes ele precisa revelar para nós. Então, hoje quem vai te examinar é o Senhor, para que o Espírito Santo interceda segundo a vontade de Deus na tua vida e você tenha um diagnóstico, um diagnóstico. Você vai descobrir coisas que nem você sabia, tá certo? Coisas que às vezes você pensa que está de uma maneira e Deus vai te dar um diagnóstico. Agora, você vai se despir diante da presença de Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos louvar a ti, Senhor, pela tua doce presença em nossas vidas. Senhor, examina as nossas vidas nesta manhã, para que o Senhor nos dê uma semana abundante na tua presença, rica, cheia, Senhor, de detalhes. Nos dê o diagnóstico da nossa vida. Nós precisamos saber sobre os detalhes da nossa mente, do nosso coração. Portanto, nós repetimos: examina as nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã e desde já nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos aqui fechando o nosso programa de segunda-feira, aqui o Acordando para o Propósito. Eu orei aqui para você acerca daquilo que nós conversamos aqui na nossa reflexão. Mas eu quero hoje convocar você, por isso que eu não fiz essa oração específica aqui, mas eu quero convocar você que está aqui acompanhando o Acordando para o Propósito. E aí nós vamos fazer na nossa intimidade com Deus. Quando você for orar, você que está aí saindo para o trabalho, ou você que já está no meio do caminho, vai em pensamento, orando, ou você que tiver o momento de parar para poder fazer essa oração, ore para que o Senhor venha trazer provisão, ok? Na vida de pessoas que nas últimas 2 madrugadas, através, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos muitas chuvas, muitas famílias desabrigadas, muitas famílias que perderam tudo, outras famílias que estão desabrigadas por conta da enxurrada de chuvas em vários lugares, em várias regiões. Então, eu quero pedir para você interceder por vidas. Você conhece alguém que pode receber uma ajuda sua? Às vezes não é uma ajuda nem com a questão de recurso financeiro, não, às vezes é uma ajuda mesmo de interceder, uma ajuda de você estar do lado dessa pessoa, talvez de você poder ajudar com alguma coisa que está dentro da tua alçada. Então, ore por essas famílias, muitas delas enlutadas, muitas famílias desabrigadas, muitas famílias que perderam tudo, muitas famílias que estão com um problema por conta desses acontecimentos. Então, fica aqui o meu pedido, tá certo? Para que você interceda, para que você não somente ore, mas também você venha tomar algumas ações. Isso vai ser muito importante. Então, fica aqui o nosso Acordando para o Propósito. E amanhã, terça-feira, nós encontramos aqui 6 e 7 da manhã. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe.